Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, dessa vez das lojas Renner, LREN3, neste sabadão, dia 22 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo existente dentro do canal, na parte de análise, na parte de aprendizado também. E fica antenado nos próximos conteúdos que serão publicados, assim como essa análise especial está sendo. Nesse domingo tem Radar da Semana. Indo aqui para falar da Lojas Renner, só para lembrar que a análise especial é a análise mais completa de cada ativo, então eu olho para um gráfico anual até um gráfico diário, focando em falar ali do longo prazo para o curto prazo, ou seja, passando em diferentes prazos operacionais, traçando um cenário como um todo para o papel, e tentando, enfim, buscar aí atender a diferentes perfis de investidor em cima, por exemplo, desse ativo ou que está interessado neste papel. Antes de começar aqui a falar de Lojas Renner, vamos aqui rodar a nossa vinheta. Lembre-se de deixar já seu like, seu joinha aqui nessa análise. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual, a ação depois de um longo movimento de subida. Esse longo movimento de subida é um movimento aqui basicamente desse movimento que todo movimento a gente tem ali basicamente 3.600%. Mas considerando aqui os últimos, depois dessa pequena parada que perdeu a mínima do que no anterior, esse movimento aqui também é um movimento já longo, enfim, são vários anos subindo. E o mais importante a ser destacado é perder a mínima do ano anterior, que lá de 2019, 2020 perdeu a mínima de 2019, apesar de não ter fechado abaixo, gerou um sinal que pode trazer o que? Um processo de correção. Depois, na primeira crise que aconteceu aqui nesse ativo, o desempenho foi muito bom no ano seguinte, mas é importante que aqui fechou lá embaixo, aqui já fechou lá em cima, já houve uma recuperação. Então, como o movimento que tem aqui já é um movimento mais longo, abre-se a chance de dar um enrolado, ou seja, de no longo prazo ainda ficar um pouco mais enrolado o ativo, aumentar um pouco mais o critério de entrada em cima desse ativo, isto é, com base aí na minha avaliação. No gráfico quadrimestral nós temos uma tendência ainda de alta, aqui está a tendência de alta, sobe, cai, sobe, para de subir, começa a cair, sobe de novo, vem lá embaixo, no ano passado da pandemia, vem aqui e se sustenta agora acima da média móvel de 3 períodos. Então isso é um ponto positivo, está se sustentando acima, ou seja, os compradores ainda estão mantendo a tendência de alta. A tendência de alta vai ser perdida se ocorrer a perda desse último fundo ascendente. Se ocorrer aqui a queda do preço, voltando primeiramente para baixo da média móvel de 3 períodos, primeiro sinal negativo, fechar abaixo da média, segundo, perder a mínima do que no anterior. Se isso aqui for associado ao fechamento de um quadrimestre aqui abaixo dos 32,58, quando eu falo fechamento de um quadrimestre, estou falando de um candle aqui, basicamente representando aí 80 pregões, 80 dias úteis, cada barra dessa aqui. Então, fechamento de um candle aqui, com nova mínima, reforça a chance de força, se for abaixo dos 32,50, mais sinalização ainda de queda. E o principal sinal de mudança para a tendência de baixa, aqui ficaria com a tendência indefinida, e aqui, se perder essa mínima, vai ficar com a tendência de baixa, é a perda dos R$ 26,08. E qual seria a sinalização positiva a favor de um próximo movimento de subida? Considerando que, por exemplo, esse último movimento de subida aqui foi basicamente uns 5 candles, 5 quadrimestres, e a gente já tem aqui 1, 2, 3, 4 quadrimestres mais enrolados, se sustentando em cima da média, e está indo para o quinto. Então, aos poucos, vai ficando madura para uma definição, madura que eu fico pronta para, em termos de simetria de tempo, pronto para poder ter um movimento ou aqui para cima, estourar aqui para cima essa lateralização, ou realmente aqui para baixo. Então, a gente vai ficar atento em alguns pontos que eu vou destacar nos prazos menores. Primeira sinalização positiva, superar aqui no gráfico quadrimestral, superar os 47,52, que é essa máxima aqui. Isso representará uma maior probabilidade, uma maior chance da gente ver o ativo voltando lá para testar sua máxima histórica em R$ 60,34. Pelo gráfico mensal, só para destacar também essa questão aqui de esse retorno do preço, já foi um retorno grande, e em termos de fechamento, né, pegando aqui o Fibonacci, em termos de fechamento,
chegou a fechar abaixo ali de 50%, mas muito pouco vem se sustentando acima dessa região. Então é algo positivo, bateu já no 61,8%. Então o ponto positivo até agora é assim, a ação está se sustentando em cima de níveis de suporte, que representa ainda um controle por parte dos compradores, mas passando por essa questão de um sinal de correção no gráfico anual e aqui corrigindo a tendência de prazo maior, ficando próximo de poder iniciar um novo movimento aí e espero que seja de subida, primeira sinalização ao superar os 47,52. Gráfico mensal bem definido, vê aqui, opa, gerou pivô de alta, não, já volta, perde a mínima, agora sobe, não supera a máxima, enfim, totalmente indefinido aqui pelo gráfico mensal, onde o principal patamar ali de resistência fica por volta dos R$ 44,50 a R$ 45. Essa seria a principal zona de resistência pelo gráfico mensal. Fechamento do mês de maio para cima dos R$ 44,50, ou melhor ainda para cima dos R$ 45, seguido de nova máxima no mês de junho, reforça um pouco mais a expectativa de poder sair desta lateralização. Mas por enquanto ainda está difícil de falar assim, nossa, está com a cara que vai agora rasgar para cima. O que pode inclusive acontecer é ficar um pouco mais travado aqui assim e depois gerar um sinal mais de alta. Ou seja, o mercado dá uma enrolada nos 44,50, 45 reais e depois gera um sinal mais relevante para cima aqui no gráfico mensal. Mas de maneira geral é ficar de olho no ativo em prazos, por exemplo, menores, onde é que a gente vai começar a rastrear a chance maior de sair dessa lateralização e sair para cima. Por exemplo, um gráfico diário gerando sinalizações de alta acima dos 44,50 já é um primeiro indício. E o segundo, pelo gráfico semanal também isso acontecendo. É mais um segundo indício, um segundo sinal de confirmação de uma expectativa maior de subida. Para quem está comprando, primeiro, para quem está de fora, entraria comprando com esse cenário gráfico? Eu não entraria comprando, por quê? Porque eu acompanho, além da Lojas Renner, eu acompanho mais de 99 ações. E tem ações mais interessantes, pensando no prazo maior do que Lojas Renner, pelo menos na minha opinião, de eu olhar para o gráfico e ver assim, uma expectativa maior de subida. Eu ainda não consigo ver tão claro isso no ativo, por mais que tenha se recuperado bem aqui no suporte, por mais que esteja trabalhando aí acima da média, mas a dificuldade está uma lateralização muito grande, ou seja, uma indefinição muito grande. Para quem agora está comprado, olharia para a questão de ou trabalha com stop mantém, né, não tem sinal de saída, ou trabalha com stop abaixo da mínima desse mês, a partir do mês de junho, ou seja, ao oscilar abaixo dos 40,05 ou ao perder a mínima de toda a região aqui de dois fundos anteriores, ou seja, dos R$ 35,64, que é a mínima do mês de março desse ano. E para entrar comprando, arriscar algo, ideal seria esse fechamento acima dos 45, seguido de nova máxima. Entraria ainda com pouco capital, se for ganhando força, gerando novos sinais de alta no prazo menor, diário ou até mesmo mensal, vai adicionando um pouquinho mais de capital, tentando pegar um próximo movimento de subida para a região lá de máxima histórica, onde a próxima resistência após aqui essa máxima de 49,71 vai ter resistência lá na faixa dos R$ 57, seguido de R$ 60,34. Depois do gráfico semanal, falando do gráfico, depois do gráfico mensal, que a gente fala do médio para longo prazo, cujo objetivo que é quando a gente compra, que é ficar de 3 a 10 meses posicionado. No gráfico semanal, é falando um pouco mais de position trade, onde você deseja ficar posicionado de 3 a 10 semanas. Aqui já tem 3 semanas aqui para cima, só que também numa tendência indefinida, vinha numa tendência de baixa. Beleza, aí fez esse movimento que foi algo muito relevante, mas depois de um grande candle de alta desse aqui, volta e toma um candle grande de baixa. Só que observe que a questão dos grandes candles, por que não está indo, né? Porque não foi para cima, ou esse aqui deu uma pancada para baixo, não foi para baixo. Justamente a questão da indefinição. São os momentos onde tem mais sinais falsos, graficamente falando. Se eu olhar um candle individual, você tem um sinal mais falso. Gera um sinal, por exemplo, aqui de topo, pode gerar um sinal de topo e o mercado reverter para cima. Então, nesse caso aqui, tá claro para a gente entrar comprando pelo gráfico semanal? Não tá. Porque está dentro de todo um processo de indefinição. Como eu já disse no gráfico mensal, o mais interessante é que a gente tenha sinalizações de alta já para cima dos R$ 44,50 a R$ 45. E aqui no gráfico semanal, inclusive, até um pouquinho mais acima. A região mais pesada de resistência aqui está na faixa dos 46 a 47,50.
46 passando justamente nessa linha aqui de baixo, 47,50 é essa máxima aqui. Então é a região mais puxada no sentido de número de toques, até um pouco abaixo dos 47,50. Diria de 46 a 47 reais é a região mais importante de resistência no papel pelo gráfico semanal. Então entrar comprando aqui o ativo depois de 3 semanas de alta, no meio dessa indefinição e mais próximo da zona de resistência, não me agrada muito. É aquela questão, não existe só LRN3 no mercado, né, para buscar entrada no ativo. Então dá para aguardar um cenário um pouquinho mais positivo para entrada, como por exemplo, vem aqui, bate nessa região dos 46, 47, ou supera e gera sinal de alta na sequência, ou bate, fica aqui de forma lateral e gera um pivô de alta na sequência. São possibilidades aí de entrada no papel. A próxima ação não, o próximo tempo gráfico é Loja Zen, aqui Loja Zen no gráfico diário. Temos uma tendência de alta basicamente vista por os movimentos do preço que eu estou desenhando aqui para você. Rompeu um patamar de resistência desse topo aqui, que lá para trás, eu vou traçar aqui de trás para vocês verem que é o nível lá para trás. Olha só que interessante. Bate, não vai para cima. Bate, também não consegue fechar acima, fechou acima, depois que volta a fechar abaixo já não consegue ficar acima. Então a tendência é de alta. Logo, dá para buscar compra? Sim, dá para buscar compra. Se superar na máxima de sexta é uma das alternativas de compra, superar os 44,39. O stop ficaria aqui embaixo. Mas é uma operação de compra de swing trade com risco maior. Aquela compra que você está querendo ficar de 3 a 10 pregões posicionado tem um risco maior. Por quê? Porque os prazos acima, como semanal e mensal, estão travados, estão indefinidos. Então é um lugar onde você pode gerar um grande candle de alta, como aconteceu aqui, e não ir adiante. Se tiver mais um candle aqui depois de superação de máxima, melhor ainda. Se tiver mais um candle, ou seja, aumentar o número de candles aqui fazendo com máximas descendentes, vai aumentar a chance de poder ter algo mais para cima. E aí algo mais para cima, lembrando a região mais importante, tem resistência lógica aqui no gráfico diário já na faixa dos 45,10. Mas olhando principalmente para um gráfico semanal, resistência na faixa dos 46 a 47 reais, principal zona de resistência para essa ação. Entrou comprando, stop aqui embaixo, tentar pegar algo aqui para cima, para essa região e avaliar se continuar subindo aqui, vai subindo stop depois de um terceiro pregão da posição comprada, após gerar o sinal aqui, seria o primeiro. Guardaria, vamos supor que isso aqui fosse segunda-feira, guardaria terça e quarta-feira e na quinta-feira reposicionaria o stop da operação para baixo da mínima da quarta-feira. Então essa seria a principal alternativa, na minha opinião, em termos de buscar uma compra no papel. Uma região que antigamente aqui era uma resistência, aqui está ainda continuando com resistência. Então ela está num processo de lateralização aqui, de indefinição nesse momento, ou seja, entre uma resistência e um patamar de suporte da média, mas que ainda o viés é levemente de alta, com base na tendência de alta dos topos e fundos ascendentes aqui do gráfico diário. Então, resumindo, curto prazo, dá para até buscar uma entrada na ponta compradora com risco um pouco maior e ficar atento na região dos 46 a 47 reais como resistência. Acima aqui vai ter resistência 46,86, mais relevante, né? E depois 47,52. Prazos acima, não gosto ainda do cenário gráfico, apesar de estar dentro do movimento de alta aqui no gráfico mensal. Não gosto ainda do cenário gráfico. Fico mais interessado, quando eu não gosto, não é que ele não vá subir, é apenas, como eu já disse, tem outros ativos que considero um pouco mais interessantes, mais livres e com sinais um pouco mais favoráveis para o movimento de subida. Agora ela acima aí desse patamar de R$46, de 45 para frente, gerando sinais de alta já acima dos 45, fica muito mais interessante para entrada aí, pensando em prazo maior e fazendo pequenas entradas em cima de lojas Renner. É isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima.